E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós iremos analisar as lições do filme Ford vs Ferrari. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre diversos temas relacionados à área de administração. Para que você possa receber novos vídeos, se inscreva nesse canal e ative o sininho. E claro, deixe o seu like. O filme Ford vs Ferrari é estrelado por Matt Damon e Christian Bale e ele é baseado em fatos reais. Ele se passa ali na década de 60, quando a Ford ela precisa se reinventar. Isso porque a empresa ela está passando por problemas financeiros. Ela está com queda nas vendas. E bem ali no início do filme, Henry Ford II, ele vai até uma fábrica da Ford e ele chama todos os funcionários. E ali ele ordena que se paralise todas as operações da fábrica para que ele possa dar um anúncio. Ele informa aos seus funcionários que, como eles estão com quedas nas vendas, eles estão com problemas, todos os funcionários devem trazer uma ideia do que eles podem fazer para reverter essa situação. E aquele que não fizer, nem precisa ir no outro dia, porque está automaticamente demitido. Diante desse cenário, aparece o executivo Lee Iacocca. Ele é o responsável pela área de marketing da empresa. E no seu projeto, ele mostra que a Ford ela tem que reestruturar a sua marca, ela tem que se reposicionar. É porque a Ford ela passa a imagem de ser uma empresa ultrapassada. Os seus carros eles são antiquados. É isso que ela passa ali para aquelas pessoas. O que acontece é que os Estados Unidos eles passaram por uma guerra. As empresas naquela época continuaram produzindo os mesmos tipos de produtos e diante dessa falta de produtos para as pessoas mais novas, que são as que cresceram nesse mundo pós-guerra, elas não se veem tendo aquele produto, que no caso é o carro da Ford, feito para elas. Então é algo antiquado. Em compensação, o que ele apresenta ali é que os carros da Ferrari, eles representam vitória. É que os carros da Ferrari, eles são estilosos e eles ainda são vitoriosos já de 4 edições da corrida 24 horas Le Mans. E tem uma outra questão que ele também apresenta, é que os carros da Ferrari, eles constantemente estão aparecendo nas revistas, que também são bastante consumidas por esse público. Enquanto isso, a Ford ela está apenas em uma corrida regional, que é a NASCAR, e não chama tanta atenção. Diante de tudo isso que ele apresenta, ele declara que é a hora de a Ford comprar a Ferrari. Isso porque a Ferrari, apesar de ter chegado a encontrar a perfeição, eles gastaram muito tempo gastando dinheiro para isso. E agora eles estão sem dinheiro. E eles precisam de dinheiro para continuar suas operações. E nada melhor do que eles comprarem a Ferrari e conseguirem pegar parte dessa fama e ainda entrarem para as corridas. Assim, os executivos da Ford vão até a fábrica da Ferrari fazer uma oferta. Só que tem um quê? É que o Enzo Ferrari, que é o dono da Ferrari, ele já também estava conversando com a Fiat e já conversava também com a Ford. E ele usa a Ford para aumentar o valor que ele pode ganhar com a venda da maior parte da empresa. A Ford ela ofereceu 10 milhões por 90% de participações. E a Fiat ela oferece 17 milhões de dólares. Então, ele acaba fechando um acordo com a Fiat e ele ainda insulta a Ford, mandando os executivos voltarem para aquela fábrica grande, velha. E ele fala que o Henry Ford II, ele não é o Henry Ford. No caso, ele quer dizer que o Henry Ford é o primeiro. E o Henry Ford, que hoje comanda a empresa, que é o Henry Ford II, está em segundo lugar. Então, ele está no primeiro lugar dos perdedores. E diante dessa recusa, o Henry Ford II ele fica bastante irritado e ele manda contratar os melhores engenheiros, a melhor equipe, porque eles vão construir o melhor carro para bater a Ferrari na corrida da 24 horas Le Mans. E diante disso, o Lee Iacocca ele vai atrás de um outro personagem bastante importante no filme, que é o Carroll Shelby, que é interpretado pelo Matt Damon. Ele é um ex-piloto de corrida da Le Mans, ele teve que abandonar as pistas porque ele teve problemas cardíacos, e o médico disse que se ele continuar dirigindo, ele vai morrer na pista.
E aí ele monta uma fábrica de carros esportivos que não anda muito bem das pernas. E aí o Lee Iacocca vai atrás dele e acaba fechando um acordo para que ele construa um carro que seja capaz de bater a Ferrari. Ao aceitar essa proposta, o Shelby ele vai atrás de um outro personagem bastante importante, que é o Ken Miles. Ele é interpretado pelo Christian Bale. Ele é um piloto de corrida britânico, só que como ele teve que ir para a guerra, ele acabou perdendo muito tempo ali na guerra e isso interferiu na carreira dele. Então ele é um piloto de corrida que tenta engatar a sua carreira. Ele também tem uma oficina mecânica, só que ela é fechada pela Receita Federal. Então ele está num dos piores momentos da sua vida. De início, o Ken Miles ele reluta em aceitar a proposta, porque ele acha impossível, já que os carros da Ferrari eles são bem rápidos em comparação com os da Ford. Ele também acha que o tempo proposto pelo Shelby é muito pequeno, que são 90 dias. Mas ele aceita a proposta, mesmo achando absurda, e ali eles vão trabalhar para construir o Ford GT40. E eles trabalham em todos os detalhes, desde o design, o teste do protótipo e ajeitando todas as falhas para que o carro ele fique pronto para a corrida de 1966 da Le Mans, para que eles possam bater a Ferrari. E essa é basicamente a sinopse do filme. Uma outra observação que é bastante importante aqui para você é que se você não é fã de esportes e não tem muito conhecimento do mundo automobilístico, a corrida da Le Mans ela acontece na França e ela é uma das corridas mais tradicionais existentes. Ela é considerada a maior corrida do planeta. Ela está sendo disputada desde o ano de 1923. A partir de agora a gente vai fazer uma análise desse filme e eu vou apresentar as lições mais importantes, pelo menos na minha opinião. A primeira lição é nós devemos aprender a controlar o nosso temperamento. Ali no filme é mostrado que o Ken Miles ele é um piloto bastante talentoso. E ele ainda tem um diferencial. É que além dele ser piloto, ele também é mecânico, ele conhece os carros. Então se o carro estiver dando algum defeito, ele sabe onde está dando. Ele deixa isso claro várias vezes ali no filme. Só que ele tem um defeito. Ele é altamente explosivo. Isso faz com que ele perca bastante oportunidades. Lá no início do filme é mostrado que ele está participando de uma corrida e ele está ali ajeitando o carro. E quem está passando ali tendo interesse nele? Os executivos da Porsche. Eles ali estão conversando com o Shelby sobre ele, que eles sabem que ele é talentoso, mas tem medo pelo temperamento dele. E o Shelby diz, não se preocupa, não é assim como as pessoas dizem. Só que enquanto isso está acontecendo, o Ken está brigando, ele está discutindo com uma das pessoas que trabalham ali na corrida e que está fazendo a fiscalização. E ele fala que o carro dele vai ser desclassificado por um problema no porta-malas. E aí ele se irrita, começa a brigar, dizendo, me mostre isso no manual. E aí o Shelby ele percebe o que está acontecendo e ele vai tentar acalmar até para que ele não perca a oportunidade com o pessoal da Porsche. Só que ele se exalta, pega uma marreta e começa a bater no porta-mala para ajeitar, para que o porta-mala ele possa fechar. Com isso, com essa atitude dele, os executivos saem dali de perto dele. Eles desistem de pensar em conversar para uma possível contratação. O que é que nós podemos aprender com isso? É que nós devemos controlar as nossas emoções. Muitas vezes nós nos deixamos nos levar pelas nossas emoções. E isso pode acabar resultando em prejuízos para nós profissionalmente, fazendo com que nós possamos perder grandes oportunidades como Ken Miles. Então nós devemos buscar usar a nossa inteligência emocional. A segunda lição é, nunca duvide do potencial de uma equipe qualificada. Quando o Shelby convida o Ken para construir o carro e ele também pilotar o carro, ele já fala que os carros da Ford são antiquados, são velhos, e ele pergunta quanto tempo o Shelby pediu para construir esse novo carro. E o Shelby ele responde 90 dias. No que ele responde que ele
deu prazo de 90 dias, ele começa a rir e diz que isso é impossível. Para ele, esse prazo deveria ser uns 100 ou 200 anos. Ele não argumenta só isso, ele também diz que eles vão gastar muito dinheiro. Ele não acredita que o Shelby e a Ford são capazes de construir um carro que possa destruir a Ferrari, que possa bater a Ferrari na corrida da Le Mans. Ele só vai se convencer de que essa possibilidade ela existe quando ele vai no hangar e ele vê o protótipo e ele dirige o protótipo e ali ele começa a fazer os testes e aí ele aceita. E ele não vai só aceitar, ele também vai ajudar a construir e a melhorar. E o melhor, ele vai ajudar a deixar o carro bem rápido. Então não duvide de uma equipe qualificada. Quando você tem pessoas qualificadas, elas podem sim trazer esses resultados surpreendentes, que é o caso do que o Shelby fez. Ele foi atrás de pessoas que conheciam carros de corrida para que o auxiliassem na construção de um automóvel que fosse capaz de ser tão rápido quanto os da Ferrari e assim bater o oponente. A terceira lição é: para se ter um bom produto é preciso ter pessoas capacitadas. Ali no início do filme, o Lee Iacocca ele vai atrás do Shelby e pergunta o que é preciso para ter um carro que seja capaz de vencer a corrida da Le Mans. Ele quer saber o que é preciso para construir o melhor carro. E ali é bem interessante a resposta do Shelby. Ele fala que é algo que o dinheiro não pode comprar. Mas ali o Lee Iacocca ele contra-argumenta. Mas o dinheiro ele pode comprar velocidade. E ali o Lee Iacocca ele mostra que não conhece muito bem sobre essa corrida da Le Mans. Tanto que o Shelby tem que explicar para ele que essa corrida não é igual às outras, onde o piloto ele tem apenas que virar para a esquerda. E ele fala que é preciso ter um carro que seja capaz de fazer 320 km nas retas, mas também que ele tenha resistência para que possa durar 4.800 km sem quebrar. E além disso, mesmo que ele tenha um bom carro, eles têm que se preocupar com um novo carro que o Enzo Ferrari pode trazer, porque ele sempre traz novidades, ele sempre traz um carro mais rápido ano após ano. E aí ele fala, é aí que começam os problemas. E aí ele também vai dizer ali que a pista ela é irregular, que ela é esburacada, ela é sem inclinação nas curvas, ela é sem gradil. E ele fala que é um desafio. E aí ele fala que não basta apenas ter algo que o dinheiro ele possa comprar. O diferencial ali para ele é algo que o dinheiro ele não é capaz de comprar, um piloto autêntico. Porque o dinheiro ele compra a velocidade, mas ele não compra um piloto. Mas talvez o dinheiro seja capaz de contratar um piloto e talvez venha trazer a vitória. Trazendo isso aqui para o nosso mundo de administração, a empresa ela tem que ter sim o melhor que for possível. Só que nada adianta ela ter o melhor se ela não tem uma equipe engajada, capacitada e que conheça aquilo que faz. Porque se não conhecer, nem a chance da vitória, que no caso aqui é a corrida imaginária, vai se ter a vitória. A quarta lição é: a guerra ela não se vence logo de cara com apenas uma batalha. O que acontece nessa lição é que, por ordens da Ford, o Ken Miles ele é afastado da corrida e ele não vai. Mas o que é que acontece? O Ken ele conhece o carro, ele ajudou a construir o carro. E ali ele fala que se o piloto ele não fizer algumas coisas no carro, ele vai parar, ele vai dar problema. Só que ninguém dá dando importância porque acha que já tendo um carro bem rápido já é o suficiente. Mas não levam a pessoa que mais conhece. E aí o que é que acontece? O carro da Ford ele para na pista, ele dá defeito. E eles nem conseguem terminar a corrida. E aí o Henry Ford II ele manda chamar o Shelby lá na sede da Ford para que explique para ele o porquê daquele desastre. Então ele diz que um dos problemas é a burocracia, que justamente por causa dessa burocracia ele não consegue conversar com o Henry Ford e explicar que ele queria levar o melhor piloto, mesmo que causasse uma má impressão. Ele também argumenta que o piloto era o mais qualificado porque ele conhecia o carro. Só que o que também me chama muita atenção aqui é que ele não olha só para a derrota, ele também olha para os pontos positivos da derrota. Ele fala ali que o Enzo Ferrari ele deve ter ficado bastante desesperado, porque ele nunca viu um carro ser tão veloz na vida dele. Ele diz que na última volta o carro da Ford foi muito mais veloz do que todos os outros carros. E ali ele fala que agora o oponente sabe que eles são rápidos.
e que eles conseguiram colocar o oponente no lugar deles. Eles agora estão com medo, porque eles podem, na próxima corrida, chegar muito mais rápidos do que eles. E agora a Ferrari é que vai ter que correr atrás do prejuízo. E aí ele reafirma, né, que tudo isso aconteceu mesmo ele estando com a equipe inchada e com o piloto errado. E aí o que o Henry Ford ele faz? E chama o Shelby e fala para que ele possa olhar para a janela e olhar para um determinado prédio. E ele fala que de cada 3 de 5 bombardeios saíram daquele prédio. Ele pergunta, você acha que Roosevelt venceu Hitler? E ele fala, pense melhor, não é a primeira vez que nós vamos a uma guerra na Europa. Nós não produzimos só burocracia. E só um homem manda nessa empresa, que no caso é ele. E aí ele pergunta, você entendeu? E aí ele continua, né, falando para o Shelby, vá em frente. E ali o que é bem interessante, porque naquele momento, o Shelby ele não precisa mais passar pela mão de ninguém para poder tomar decisões, e se ele tiver alguma decisão para tomar, ele vai ter que tratar diretamente com Ford. O que é que nós podemos aprender dessa lição? É que quando você estiver engajado em um projeto na sua empresa, ou até na sua vida pessoal, não acredite que aquela primeira vez em que você faz, você vai ter o resultado que é a vitória. A maioria das vezes você vai sofrer derrotas, vai sofrer fracassos, só que você não deve desistir. Então, quando você estiver ali no seu projeto, tente ver os pontos positivos e tente olhar para os lados negativos para que você possa ajustar para que você possa alcançar a sua vitória. A próxima lição é: problemas podem acontecer, mas não se desespere. Aqui nós já estamos na parte final do filme. O Ken ele entra no carro para iniciar a corrida, só que a porta do carro ela não quer fechar. Ele dá uma volta inteira tentando fechar essa porta que está com problema. E todos ficam bastante chateados com ele, porque eles imaginavam que o carro da Ford já ia sair ali na largada, já na frente. E quando ele chega nos boxes, ele está entre os últimos. E quando ele vai para os boxes, logo no início da corrida, até o filho dele já fala, mas ele já foi para o box? E todos ali estão irritados porque isso pode acontecer, porque o resultado daquele incidente pode interferir no final da corrida. Tanto que nesse momento, quem está em primeiro lugar é a Ferrari. Só que aí quem ele vai pro box e aí ele fala, a porta não quer fechar. E ali eles tentam fechar a porta e tem um deles ali da equipe que pega uma marreta e bate na porta e ela fecha. E aí ele já arranca com o carro e ali ele já assume a liderança e começa a bater recorde atrás de recorde. Então a lição que aqui nós temos é, mesmo quando você está ali no seu grande projeto, e quando ele começa dando errado, não se desespere. Tenha calma e tente ajustar, assim como a equipe ali do Shelby fez. Mantenha calma e tente se ajustar, porque você vai, assim, conseguir alcançar o seu objetivo final. E a última lição que eu tirei desse filme é: os interesses pessoais, eles podem prejudicar os interesses da empresa. Chegou o momento de falarmos de um dos momentos mais importantes do filme. E de 2 personagens que são bastante importantes no filme, que é o Leo Beebe, o vice-presidente da Ford, e o Ken Miles. Os dois não tiveram um bom primeiro encontro, pelo contrário. É que o Shelby convidou o Ken para ir ver o projeto da Ford e ver o lançamento do Mustang, para ele ver se ele iria aceitar ou não a proposta de entrar para a equipe que fosse construir o carro que fosse bater a Ferrari. E o filho do Ken, o Peter, ele gosta tanto de carro quanto o pai. Ele acompanha o pai em vários momentos. E ali ele fala que gostou do carro, que achou bonito, ele abre o carro para olhar. Nisso, o Léo ele pede que ele feche o carro e que não toque. E ali o Ken ele é estourado, ele começa a brigar com o Léo e diz que o carro não é tão bom assim e que tem um carro que é mais bonito do que o dele. E ali eles já começaram a mostrar que eles não iam ter uma boa relação. E como eu já falei, ali no início da corrida da Le Mans, Ken ele não tem um bom início, ele começa ali a corrida em últimos lugares, porque ele está com problema na porta. Só que ele resolve esse problema. E ali ele começa a bater recorde atrás de recorde. E ele vai ganhar a corrida em primeiro lugar ali.
E ele fica bastante incomodado com o sucesso dele. E ali ele, por ficar incomodado, ele liga no box ali da equipe do Shelby e manda um rapaz escrever um cartaz, e até a pista escrever no cartaz para o Ken diminuir a velocidade, porque está avançando, não é o que tinha sido combinado. E o rapaz vai lá e escreve para ele diminuir e vai até a pista. E o Shelby, ele percebe o que está acontecendo, ele manda o rapaz voltar, que não é para ele se intrometer com isso. E ele olha diretamente pro Léo Bibi, que ele já está assim acima, está no camarote, mas ele está bem incomodado. E aí ele tem uma brilhante ideia. É que os carros da Ford, eles estão em primeiro, segundo e terceiro lugar. Só que o Ken, ele está muito à frente dos outros participantes. E aí, quando o Henry Ford II chega, ele fala, né, que seria bastante interessante para a imagem da Ford, queria passar uma boa imagem para a Ford, se os 3 carros da Ford chegassem juntos na linha de chegada. Aí o Lee Iacocca pergunta, mas para isso o Ken ele teria que diminuir. E ele faz assim com a cabeça de que sim, ele teria que fazer isso, porque é para o bem da empresa. Só que não é o bem da empresa, é porque ele quer parar o Ken Miles, ele não quer que o Ken Miles ele brilhe. Só que aí tem uma pegadinha. Nisso ele acaba tendo autorização do Henry Ford para que ele pare o carro, né, para que ele diminua a velocidade, e ele avisa para o Shelby que é a ordem do Henry Ford II. E aí o Shelby vai conversar com o Ken. O Ken fica bastante irritado, mas o Shelby também está bastante irritado, só que ele deixa para o Ken escolher. E aí é interessante porque é o momento em que o Ken ele se redime. Primeiramente, ele fica com bastante raiva e ele avança mais do que ele estava fazendo e começa a bater mais recordes. E aí, o que ele faz? Quando ele avança, ele vence o carro da Ferrari, que o Lorenzo Brandini, ele força o carro ali junto com ele e força ao máximo o piloto da Ferrari. E o carro da Ferrari para, porque forçou demais, ele passa ali na frente e ele não vê ninguém atrás dele. Aí ele raciocina que talvez ele tenha que cooperar com a equipe. E aí ele desacelera o carro e espera com que os outros dois da Ford cheguem, os outros pilotos da Ford cheguem, e ele obedece, ele decide obedecer ali a equipe da Ford, e os 3 carros ultrapassam a linha de chegada, que é uma cena muito bonita e sim, dá uma boa imagem para a Ford. Mas como eu disse, tem uma pegadinha nisso aqui. Apesar do Ken ele estar na frente, ele não ganha a corrida, ele fica em segundo lugar. E o filme ele traz uma explicação. Isso foi uma manobra do Léo Bibi para que ele perdesse a corrida. Ou seja, ele não se importou com a empresa. Ele prefere ver o primeiro lugar na mão de uma outra equipe do que alguém da sua própria equipe ganhar a corrida. E esse tipo de atitude, gente, acontece em muitas empresas. Já viu aquela frase de que eu não vou com a cara daquela pessoa e por isso eu vou demiti-la? Eu não suporto aquela pessoa. Só que às vezes aquela pessoa que você não suporta, ela é bastante competente no que ela faz. Talvez ela é a melhor naquela área, mas você não suporta. E por você não suportar, você prefere prejudicar a sua própria empresa ou a sua própria equipe. E o que eu posso dizer para essas pessoas que não conseguem controlar o seu emocional? Porque se o Ken ele tinha um problema de ser explosivo, esse outro tipo de pessoa do Léo Bibi também tem um problema com o ego. Precisa cuidar do seu ego. Porque se você não cuidar do seu ego e querer impor a sua vontade e mostrar quem manda, apenas para que o outro veja quem manda, você não é sábio. Você não está preparado emocionalmente para comandar uma empresa. Você não está preparado para dirigir um projeto. Assim fica essa lição. Aprenda a ser uma pessoa profissional e deixar os seus problemas pessoais do lado de fora. E essas foram as lições que nós podemos aprender com o filme Ford vs Ferrari. E vale muito a pena você assistir. Não vai se arrepender.
E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e, claro, comente aqui embaixo se você viu outras observações e outras lições que nós podemos aprender com esse filme. Também não se esqueça, se inscreva nesse canal. Nós nos encontramos em breve, no próximo vídeo. Até mais!